Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Esse é o último vídeo e o mais complexo dessa temática livre-arbítrio e predestinação. Já falamos sobre eleição, sobre presciência, sobre livre-arbítrio. Se você ainda não assistiu esses vídeos, clica aqui para você assistir na sequência. E agora a gente vai falar sobre predestinação. O que é predestinação? O que a Bíblia fala sobre predestinação? O que Paulo queria dizer quando ele usou esse termo, esse verbo predestinar? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Se você está interessado, já deixa aí o seu like. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva e vamos embora pro vídeo. Um problema quando falamos de predestinação é que as pessoas já trazem uma ideia pré-formatada do que é predestinação, ao invés de pensarem no puro e simples significado da palavra. Predestinação vem do grego proorizo, denotando algo anteriormente determinado. Nesse vídeo nós vamos usar dois textos onde Paulo usa o termo predestinação, mas antes eu vou fazer uma breve explicação do seu contexto. O apóstolo Paulo recebeu a missão de Deus de anunciar o evangelho de Cristo aos não-judeus, ou seja, aos gentios. Por onde Paulo realizava suas viagens missionárias, ele implantava a igreja e depois ele escrevia cartas ou epístola para essas igrejas para resolver problemas. E aos Efésios existiam dois problemas que Paulo precisava tratar. O primeiro, como explicar aos efésios que eram estrangeiros, que sempre foram subjugados pelo povo de Deus, pelos judeus, que eles não eram inferiores aos judeus? Como explicar a eles que Deus não passou a olhar para eles só no momento em que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo, mas que Deus sempre se importou com eles? A gente consegue identificar esse problema na carta dos Efésios, no 2º capítulo, nos versículos 11 e 12, quando Paulo diz o seguinte: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a primeira questão que Paulo precisava resolver. Agora vamos à segunda. Éfeso era uma cidade grande, economicamente importante, onde viviam povos de todas as nações, inclusive judeus. Alguns desses judeus que viviam ali naquela região de Éfeso, onde Paulo implantou aquela igreja, eles atrapalhavam o trabalho de Paulo, porque Paulo ele não só tinha um trabalho de evangelizar esses gentios, como fazer com que eles se mantivessem firmes no evangelho de Cristo, enquanto os judeus ficavam o tempo todo pregando a salvação pelas obras, falando para os efésios o seguinte: vocês podem até seguir esse tal Jesus Cristo, mas se vocês não fizerem a circuncisão, se vocês não guardarem o sábado, se vocês não sacrificarem um cordeiro, se vocês não fizerem as obras da lei, vocês não serão salvos. E aí a gente vê Paulo combatendo isso lá em Efésios 2, 8 e 9, quando ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Paulo aqui estava combatendo essa crença de que a salvação era pelo cumprimento das obras da lei judaica. Esses eram dois dos principais problemas que Paulo precisava resolver quando ele escreveu a carta aos Efésios. Então Paulo começa a carta escrevendo o seguinte, primeiro capítulo de Efésios, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quando Paulo diz porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, ele está resolvendo a primeira questão. Ele está dizendo que tanto eles, os judeus, povo que Paulo fazia parte, quanto os efésios, os não-judeus, foram escolhidos desde a criação do mundo
para serem santos e irrepreensíveis e se relacionarem com Deus. Deus não estava olhando para eles só agora, só depois que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo. Desde a criação do mundo, Deus escolheu a raça humana para se relacionar com ele. Lá em Gênesis 1:26, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava criando o homem para se relacionar com ele. E para se relacionar com Deus, que é santo e irrepreensível, o homem também precisava ser santo e irrepreensível. É disso que Paulo está falando. Todos foram criados para se relacionar com Deus. Todos foram eleitos para isso, desde a criação do mundo. Aí Paulo resolveu a primeira questão, depois ele vai para a segunda questão. No versículo 5, quando ele fala que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, Paulo está falando que desde o início Deus já tinha escolhido Jesus Cristo como meio para que todos fossem salvos, tanto os judeus quanto os não-judeus. Nunca foi pelas obras da lei, nunca foi cumprindo a lei mosaica. Jesus Cristo não era o plano B de Deus. Jesus Cristo sempre foi o plano A, desde o início. Nós estávamos predestinados a ter que passar por Jesus Cristo, a ter que andar pelo caminho que é Cristo para ser salvo. Era disso que Paulo estava falando. A predestinação que Paulo fala aqui não está na nossa salvação, mas no meio pelo qual nós somos salvos, Jesus Cristo. Quem foi salvo antes da vinda de Jesus foi salvo crendo na vinda do Messias que viria. Quem foi salvo depois da vinda de Jesus foi salvo crendo que Jesus era o Filho de Deus enviado para nos salvar. A salvação, seja dos judeus, seja dos não-judeus, seja dos gregos, dos romanos, dos efésios, seja de quem quer que seja, sempre foi por Jesus Cristo. Como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fomos predestinados a sermos salvos por Jesus Cristo e não a sermos salvos por obras da lei e muito menos a sermos salvos automaticamente. Aquela visão da predestinação de que Deus escolhe algumas pessoas que já nascem salvas e outras já nascem perdidas, não tem absolutamente nada a ver com o que Paulo está falando aqui nesse texto. Agora, num segundo contexto, em que Paulo usa o termo predestinação, ele usa de maneira diferente e aí ele passa a falar de um grupo seleto de pessoas, de um grupo específico, mas ele não fala isso aos Efésios, ele fala isso aos romanos, e é o que a gente vai ver agora. Lá em Romanos 8, 28 e 29, ele diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aqui Paulo afirma que Deus predestinou aqueles que de antemão conheceu. Quando Paulo usa o termo aqueles, ele está mostrando que ele está falando de um grupo específico de pessoas. E quando ele diz que de antemão conheceu, Paulo está falando de presciência. Está falando que Deus viu anteriormente, que Deus conheceu de antemão. Deus conhece a todos de antemão. Deus sabe de todas as coisas que acontecem de antemão. Então por que Paulo aqui ele resolve especificar um grupo de pessoas? Porque Deus viu algo diferente nesse grupo de pessoas. Então a pergunta que a gente faz é: o que Deus viu de diferente nessas pessoas? A resposta está no versículo 28, no versículo anterior. Aqueles que amam a Deus são aqueles que são chamados conforme o seu propósito. Aqueles que amam a Deus são aqueles que Deus de antemão conheceu. É isso que Paulo está falando. Paulo aqui está dizendo que aqueles que amam a Deus, e Deus viu isso de antemão, ou seja, Deus na sua presciência viu o amor a ele, esses ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Se você acha que não é isso que Paulo está falando, olha Paulo usando exatamente a mesma ideia aos Coríntios, onde ele escreve lá em 1 Coríntios 8:3. Ele diz o seguinte: mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Paulo fala praticamente a mesma coisa, só faltou o termo de antemão. Em Romanos, ele está afirmando que aqueles que amam a Deus são conhecidos de antemão por Deus.
E aos coríntios ele está dizendo que aqueles que amam a Deus são conhecidos por Deus. Paulo aqui está falando da predestinação de um grupo de pessoas, mas não aquela predestinação de que as pessoas, mesmo antes de ter feito qualquer coisa que fosse, já estavam predestinadas. Muito pelo contrário, aqueles que de antemão Deus conheceu, aqueles que em sua presciência Deus conheceu, Deus predestinou. Então, galera, eu escolhi esses 2 versículos até para o vídeo não ficar gigante. Eu sei que tem mais textos onde Paulo usa o termo predestinação. Se você quiser, inclusive, que eu faça um novo vídeo ainda falando sobre esses textos ou sobre algum outro texto específico, você pode colocar aí no comentário. Mas a verdade é que olhando para a Bíblia, realmente fazendo uma análise, a gente não consegue enxergar aquela predestinação de que Deus escolhe pessoas para serem salvas, que já nasceram salvas. É claro, isso que eu estou falando aqui é minha opinião. É a análise bíblica que eu faço, como eu fiz aqui e mostrei para vocês, a interpretação do texto. É claro que eu não estou aqui com a intenção e com a pretensão de encerrar, de acabar com uma discussão de séculos, que vem de séculos. As pessoas há séculos discutem predestinação e livre-arbítrio. Eu não pretendo acabar com isso. Eu não pretendo encerrar isso. Se você pensa diferente de mim, você pode continuar pensando diferente de mim. Eu só estou trazendo a minha visão, o meu ponto de vista sobre livre-arbítrio e predestinação. Eu acredito que os dois estão na Bíblia. Eu acredito que a gente enxerga o livre-arbítrio na Bíblia e a predestinação também. Só que não aquela predestinação calvinista que alguns acreditam, mas essa predestinação que eu acabei de ver, que eu acabei de mostrar para vocês o que o texto está dizendo na minha interpretação. E galera, o que é mais importante e que a gente precisa entender é que, pensando bem, o que importa não é se eu creio em Jesus Cristo porque eu fui predestinado ou se eu creio em Jesus Cristo porque eu usei o meu livre-arbítrio para isso. O que importa é crer em Jesus Cristo. A salvação é pela fé, é mediante a fé em Jesus Cristo. Então, se você acredita nele, você está salvo. Essa é a garantia. Eu posso dizer que eu tenho certeza da minha salvação, porque eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu acredito no sacrifício dele na cruz do Calvário por mim. Eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no Pai e eu acredito no Filho. Eu tenho fé no Evangelho. Isso é o que me salva. Isso é a garantia da minha salvação. Então, o que eu desejo é que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, independente da corrente teológica que você acredite, independente do seu pensamento em relação à predestinação ou livre-arbítrio, ou qualquer outra coisa, o importante é você crer em Jesus Cristo e ser salvo. Isso é o que importa e que Deus abençoe a todos nós. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te peço que você compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixa aí o seu like. Se você quiser, deixa aí um comentário, dê uma dica de conteúdo, de tema que você quer que eu fale no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.